O sucesso de uma cooperativa depende da motivação dos cooperados e do caminho escolhido para alcançar seus objetivos. O sistema OCB atua para encurtar a distância que separa a sua cooperativa do sucesso. A OCB zela pelos interesses das cooperativas, nos representando junto aos três poderes. O Sescop melhora a gestão das cooperativas e capacita nossos profissionais. Já a CNCOP zela pela questão trabalhista do nosso movimento. Sistema OCB. Ao nosso lado, a única preocupação da sua cooperativa será continuar a crescer. Iniciando o nosso ciclo de palestras, vamos convidar a senhora Fabíola Mota. Ela é gerente de relações institucionais da OCB e ela vai falar sobre as pontes para o futuro. Vamos receber a senhora Fabíola Mota. Agradeço, então, o convite do presidente Zé Alves, também a recepção do presidente Del Grande, aqui na Casa do Cooperativismo Paulista. O Dr. Bacarin já colocou um apelido em mim, depois de ter visto uma apresentação minha. Disse que eu sou a Fabíola Ligeirinha. Mas hoje, já que para chegar aqui em São Paulo a tempo, eu acordei às 4 horas da manhã, então eu estou num ritmo mais calmo e vocês vão conseguir entender um pouquinho melhor. A nossa intenção aqui hoje, o convite, é a gente falar um pouquinho do trabalho que a gente faz na OCB, a nossa atuação institucional e tentar trazer para vocês algumas reflexões sobre como está o cenário, né, político. A gente sabe que não está fácil, mas a gente precisa trazer um pouco de reflexão para todo mundo aqui poder entender em que momento que nós estamos. Bom, então a gente vai abordar 3 pontos aqui na palestra. Um pouquinho sobre a representação cooperativista. Então, para quem não conhece bem o sistema OCB, os números do cooperativismo, vou falar rapidamente. Depois a gente vai tratar do cenário político atual e algumas oportunidades e desafios. Bom, para quem não conhece, além da representação da OCB aqui no Brasil, que representa as cooperativas brasileiras, nós temos uma representação internacional, a Aliança Cooperativa Internacional, a ACI. A ACI apresenta para a gente que hoje a gente já tem no mundo mais de 100 países que trabalham no cooperativismo, gerando 250 milhões de empregos em 2,6 milhões de cooperativas, congregando 1 bilhão de pessoas. Então, se a gente tem em torno de 6,5 bilhões de pessoas no mundo, 1 a cada 7 pessoas já está vinculada de alguma forma ao movimento cooperativista. E a gente, de vez em quando, se esquece disso, né? Se esquece da nossa importância, se esquece do nosso tamanho. E também que os nossos problemas que as nossas cooperativas enfrentam, outras cooperativas já enfrentaram em outros países, e a gente pode buscar essas boas práticas para aprender cada vez mais, né? E a CI, então, trabalha isso. E como é que a gente está no Brasil? Esses são os nossos números consolidados de 2015. Para alguns ramos, principalmente os ramos que são regulados, como o ramo saúde, o ramo crédito, a gente consegue até ter números mensais. Mas como para outros ramos a gente tem que ter os números consolidados ano a ano, esses são os números de 2015. Então aqui nós já temos mais de 6.655 cooperativas no Brasil, congregando 13.200.000 cooperados e gerando 376 mil empregos. Então a gente fala muito dos ramos do cooperativismo, né? Mas esses ramos, eles estão em alguma lei? Vocês identificam alguma lei que vocês lembram? Falar, o cooperativismo tem 13 ramos. Não, né? Isso não é uma divisão que está em lei. Isso é uma divisão política mesmo, que a OCB criou, de forma que a gente consiga conversar melhor com essas 6.600 cooperativas. Porque apesar do cooperativismo ser um só, e a gente está trabalhando então com a Lei 5764, com a lei mãe das cooperativas, mas cada setor em que as cooperativas atuam tem as suas especificidades. Então a gente tem os setores que são regulados, setores que não são, setores que têm mais leis específicas e setores que não têm. Então, para a gente conseguir conversar e entender o que cada um precisa, a gente fez essa divisão, então, dos ramos do cooperativismo, né? E a Uniodonto, como o presidente Alves falou, está aqui no ramo saúde. O ramo mais antigo, mais tradicional que a gente tem no Brasil, sempre foi no ramo agropecuário, que a gente vê que ele tem o maior número de empregados por conta das cooperativas de agroindustrialização, né? Mas que o ramo saúde também tem aqui um número alto de empregados e de associados também. Bom, todo esse
pessoal que trabalha, então, numa cooperativa, as 6.600 cooperativas, nossos 13 milhões de brasileiros, eles precisam de uma representação? A gente precisa mostrar a voz do cooperativismo? Sim, então foi isso que o movimento cooperativista entendeu que a gente precisa. Então a gente tem a OCB. O que é a OCB, então? A OCB tem 46 anos também de existência e ela faz a representação política e institucional do movimento cooperativista brasileiro. Mas chegou um momento que a gente entendeu, poxa, todo mundo tem um sistema S, né? Então 2,5% da folha de pagamento dos empregados de uma cooperativa a gente estava pagando para o governo federal redistribuía para o sistema S. Mas que sistema S? Então as cooperativas começaram a perceber que elas estavam pagando esse recurso do sistema S e não estavam tendo retorno em gestão, em governança, em capacitação para as cooperativas, porque a nossa gestão e a nossa governança não é igual a de todo mundo. A gente precisa que seja entendido que nós somos um modelo especial, específico. Então, foi feito um trabalho da base das cooperativas solicitando que a gente criasse o nosso próprio sistema S. Então, foi feita a criação do SESCOP em 1999, então focado na educação cooperativista, na capacitação e no monitoramento das cooperativas. Então, a OCB ela é uma organização, certo, de direito privado, mas ela não é uma confederação, nos termos de uma confederação sindical, patronal, como a gente tem na Constituição, essa permissão e outras entidades têm, a CNI, a CNA, a CNC, porque fazem, então, esse balanço entre o lado patronal e o lado trabalhista. E aí a gente começou a crescer o número de empregos. Então agora nós temos 376 mil empregos dentro das cooperativas. E essas cooperativas começaram a criar os seus, esses empregados começaram a criar os seus sindicatos. E aí, então, a gente também precisou criar a nossa confederação sindical patronal, ou seja, representa os direitos dos donos das cooperativas, que são os cooperados. Então, a gente tem a CNCOP, a gente tem em torno de 50 sindicatos no Brasil, em torno de 6 federações e uma confederação, então, para fazer essa representação. Essas 3 entidades aqui que fazem a representação político-institucional do sistema OCB como um todo e a capacitação, todas elas têm o seu trabalho específico, mas elas têm um foco único, que é o desenvolvimento do cooperativismo brasileiro. Então, por isso que a gente chama de sistema OCB. O sistema OCB focado, então, em disseminar e desenvolver o cooperativismo brasileiro. E o que a gente tem de desafio no movimento cooperativista, então? A gente fez uma grande pesquisa com cooperativas, com líderes de cooperativas e também formadores de opinião da sociedade brasileira para entender quais são os desafios que o cooperativismo tem no Brasil. E a gente identificou 7 desafios. Desafios que passam desde a qualificação da mão de obra, principalmente muito focado na profissionalização e gestão das nossas profissionalização da gestão das nossas cooperativas, a representatividade, a intercooperação. A gente precisa estimular cada vez mais a intercooperação dentro do sistema, como foi falado aqui. O fortalecimento da cultura cooperativista, o que é ser uma cooperativa, o que é ser um cooperado, a segurança jurídica e regulatória e, claro, a nossa imagem, a nossa disseminação para a população. Então, esses 7 desafios foram identificados, eu acho que vocês com certeza se enxergam nesses desafios. A gente também percebeu que não é só nossas essas dificuldades. A ACI lançou um plano para a década cooperativista, depois do Ano Internacional do Cooperativismo em 2012, e dos problemas que ela também colocou para o cooperativismo mundial, que precisam ser superados, eles estão aqui representados também. Também é a segurança jurídica e regulatória, também tem a questão da imagem e da comunicação do cooperativismo, né? Então, a gente vê que a gente precisa trabalhar mesmo isso. E como a gente está trabalhando, então? Só para apresentar para vocês, a gente tem um planejamento estratégico 2015-2020. Aqui a gente tem os objetivos estratégicos de cada casa, mas tudo bem. Cada casa trabalhando nos seus pontos focados, mas a gente tem uma missão única de defender e representar o cooperativismo brasileiro. Por quê? Porque a gente precisa superar esses desafios para alcançar essa visão aqui. Normalmente, quando a gente vê a visão de uma empresa, ela é o quê? Que essa empresa quer se tornar maior, a melhor, a mais conhecida, mais tudo isso, né? A nossa visão não. A nossa visão não é para dentro, não é sobre o sistema OCB. A nossa visão é para o cooperativismo, para o movimento cooperativista, porque esse é o nosso foco. Então, qual que é a nossa visão? Que em 2025 o cooperativismo seja reconhecido pela sociedade por sua competitividade, integridade e capacidade de promover a felicidade dos cooperados.
Então, o nosso foco é em reconhecimento para o movimento cooperativista. Reconhecimento em quê? Competitividade. Por quê? As pessoas precisam entender, muitas vezes, o conceito de cooperativismo está atrelado a questões de filantropia. Não, a gente está no mercado, a gente está competindo, a gente tem condições e compete como todos os outros. Integridade, porque quando tem um problema numa cooperativa, é a palavra cooperativa que é falada várias vezes, né? Quando é uma empresa que quebra, é o nome da empresa, não é o modelo. Então, o nosso modelo sofre muito quando tem um caso, um ponto fora da curva, né? Então, a gente precisa trabalhar essa questão da integridade. E a gente também precisa trabalhar o quê? A questão da felicidade. O movimento cooperativista é um momento de pessoas para pessoas. Esse vai ser sempre o nosso foco. A cooperativa ela só existe por quê? Porque aquelas pessoas têm um ideal, uma vontade única, comum, de trazer mais inclusão social, mais inclusão econômica, e isso no final das contas vai trazer para a gente também mais felicidade. Então essa é a nossa visão. Legal, então eu fiz essa abertura aqui com vocês e vou entrar especificamente na parte que o Dr. Bacarinho então pediu para eu apresentar para vocês, nessa parte da reflexão que o presidente Zé Alves pediu que a gente faça aqui hoje. Vamos refletir um pouquinho sobre como está o cenário político e econômico atual. O termo Pontes para o Futuro foi a apresentação que eu fiz para o Conselho do Ramo Saúde da OCB, porque foi o documento que o PMDB apresentou, né? Quando ainda o impeachment não tinha sido realizado e estava sendo discutido o que seria dos rumos do país, e eles delicadamente apresentaram um documento escrito Pontos para o Futuro, que já eram as diretrizes que eles queriam para um novo governo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas antes, uma brincadeira, não sei se vocês têm Twitter, eu não tenho, mas eu adoro acompanhar o Twitter, que só sai coisa boa de lá, né? A gente morre de rir. Então, esse é um Twitter, ele não é um Twitter real, um Twitter fake do escritor e cientista britânico do Richard Dawkins, mas que estava falando no começo do ano, fez uma brincadeira dizendo quais são as profissões mais estressantes do mundo hoje. E aí, em terceiro lugar, a gente tem cientistas políticos no Brasil, porque a nossa situação não estava fácil. E não está ainda, mas estava pior. Então, todo dia era uma notícia diferente, você acordava com alguém que caiu, com alguém que foi preso, com uma novidade. Então, cientista político não está sendo uma profissão fácil. Eu sou cientista política, então é uma brincadeira só para dizer para vocês que aqui a gente não tem pretensão de dizer quem está certo e quem está errado. Opiniões e visões do que vai acontecer no futuro, todo mundo tem, isso é fato, a gente não está aqui para discutir isso. A gente está aqui para apresentar para vocês dados. É assim que a gente funciona lá. A gente tenta fazer com a maior isenção possível, procurar a maior quantidade de dados para apresentar para as nossas lideranças, para a gente conseguir tomar as nossas decisões baseado nesses números. A gente tem estratégias que sejam embasadas no cenário político e econômico. Então é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês aqui. Então, qual que era essa pauta do governo Temer, quando não era do governo Temer, mas era do PMDB, que ele apresentou o documento Pontos para o Futuro? Quais eram as prioridades que foram apresentadas? Então, as prioridades tinha a questão do papel do Estado, então, de ampliar as concessões, incentivar as parcerias públicas-privadas para a gente diminuir o tamanho do Estado, a eficiência do Estado e a gestão pública, né, a diminuição da máquina e a participação do Congresso também na elaboração do orçamento, ou seja, mais intercooperação ali entre os dois poderes, e aumentar a transparência. Na questão do ambiente de negócios, questão burocracia, o governo então disse que queria diminuir o nível de burocracia, e também, aí a gente entra nas reformas, né? Quais são as 3 principais reformas que o governo tem batido dia após dia, que vai tentar fazer e está tendo muita dificuldade? Então, a reforma tributária, a reforma previdenciária e a reforma trabalhista. Então, a reforma tributária, simplificação, desoneração de exportações e revisão da política de subsídios e desonerações do setor econômico. Esse último item aqui é um dos itens que está gerando muito pânico, né, no setor produtivo brasileiro, porque são desonerações que o governo está querendo tirar. A reforma da Previdência nem tem como comentar, né? O governo já teve que adiar 3 vezes essa reforma, mas ainda é a prioridade deles, depois da PEC do teto dos gastos públicos. Eles querem apresentar o projeto de lei para discutir a reforma da Previdência. A reforma trabalhista, também muito focada no setor empresarial, ou seja, buscando uma modernização, é a palavra que eles têm usado, e que é uma flexibilização, na verdade, da reforma das nossas leis trabalhistas. Comércio exterior, eles têm focado muito, porque a nossa
nossa balança está sendo salva muito pelo agronegócio, então eles querem aumentar cada vez mais o nosso nível de exportações e trabalhar com a reforma política. Isso já nem é cogitado mais, porque eles não conseguiram, né, então, nem na primeira reforma, quanto mais na quarta, e a questão de trabalhar também a pesquisa e a inovação. Mas como é que está, então, agora? Agora que o presidente Temer assumiu, é presidente, como é que está o governo dele, então? A gente vai ver, então, um pouquinho de como está o cenário até como que pode acontecer em 2018. Então, a gente sabe que o governo, ele assumiu com muitas dívidas de quem colocou ele no poder. Então, agora, a grande dificuldade do presidente está sendo em conseguir incluir todas essas pessoas que ajudaram ele dentro do governo, ao mesmo tempo evitando a polarização, trazendo também quem não apoiou ele e colocando mesmo assim as suas prioridades, e não a prioridade de todos esses atores que estão lá. Então, essa é uma grande dificuldade. A gente vê nas nomeações, né, cada vez que vem uma nomeação, a nomeação nunca é positiva, nunca agrada a população, mas quando você vê, não, essa nomeação veio de tal setor que apoiou o presidente, agora ele precisa fazer essa nomeação porque o nosso sistema de presidencialismo de coalizão exige isso da parte dele, né? Então, acaba que, infelizmente, ele tem essas dívidas para pagar. E o outro problema dele, na questão dessas principais reformas, as questões que ele quer trazer de modificações, é que ele tem pouco tempo, né? Então, ele é um governo de transição, então ele tem pouca legitimidade e pouco tempo. É com essas duas coisas que ele está brigando cada vez mais. Quem que apoiou ele, então? As grandes entidades do setor produtivo, os veículos de comunicação tradicional e alguns parlamentares do PMDB, do PSDB e do Centrão, que são os vários partidos pequenos que a gente tem, que foram empoderados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, durante a gestão dele e que agora também estão perdendo um pouco de força. Na verdade, o presidente Temer está querendo tirar um pouco da força deles, porque dessa forma ele fica muito pulverizado, ele tem que negociar com muita gente dentro do Congresso Nacional. Ele está preferindo tentar trazer de volta isso para as lideranças partidárias, só para ele ter menos gente e menos desgaste nas negociações dele, que não vão ser fáceis. E o que ele tem a favor dele, então? Bom, naquele momento, para quem era contra o governo, ele era a única opção. Então, isso contou para ele como o que decidiu a vida dele. Mas ele é um governo de transição, então ele tem muito a questão de culpar os outros, né? Então, o que está acontecendo de errado, você consegue jogar e dizer, não, porque o Caixa foi deixado assim, porque as questões já estavam postas, porque essa lei já tinha sido aprovada, então ele consegue muito falar um pouco nesse sentido. Mas o que está contando muito a favor dele é a questão da abertura para o diálogo. Ele está querendo cada vez mais que setores produtivos estejam presentes dentro do governo dele. Por quê? Porque ele sabe que essa era a maior crítica que tinha do governo Dilma, principalmente no final do governo, que a presidente não discutia com ninguém, que as decisões eram tomadas todas por ela, pelo pequeno gabinete dela, o Congresso Nacional não tinha participação, que a sociedade não tinha participação. A gente sabe que já no final do governo Dilma, 90% das reuniões da presidente era com a própria equipe dela, 90% das reuniões era com a própria equipe dela. Ou seja, uma centralização muito grande que já estava ocorrendo por conta do desgaste político. E o presidente Temer está querendo desfazer essa imagem e abrir cada vez mais para o diálogo. Só que isso também traz um pouco de dificuldade, porque um lado pede uma coisa, o outro lado pede outra. E aí ele toma uma decisão, e ele diz que ele é muito humilde, é uma frase dele, humildade para voltar atrás se ele precisar, só que isso também demonstra fragilidades. Então, teve a questão do Ministério da Cultura, se vai acabar, se não vai acabar. Agora a gente tem a questão do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que também acabou, e estão querendo voltar para o Ministério. Então, o governo ele fica no meio termo entre ter diálogo, mas também tem muita fragilidade, muita fraqueza de voltar atrás nas suas decisões. O presidente Temer tem evitado grandes exposições, né? Então ele tem colocado mais o gabinete dele, mas a gente sabe que alguns analistas políticos brincam que ele não tem que ter mais porta-vozes, ele tem que ter corta-vozes, porque os ministros dele estão numa situação bem complicada. As últimas manifestações foram... a gente tem ministro da Saúde, a gente teve ministro do Trabalho, fazendo várias declarações que não ajudaram em nada o governo, e depois teve que vir o presidente e fazer alguma correção. Mas é a postura dele de ficar um pouco longe da mídia, dizendo que ele está ali para cumprir um papel que foi dado a ele, né? Não que ele queria, alguma coisa assim. Então é uma postura que ele tem tentado adotar. Quais
são os riscos que ele tem, então? Ele ainda tem a crise econômica, é fato, então o governo está sim com caixa com problema, isso não é não foi um discurso alarmista da oposição, o nosso caixa realmente está quebrado, o governo precisa fazer cortes, o governo precisa fazer ajustes, e isso não é fácil, né? A gente tem uma máquina pública muito, muito grande, então você fazer cortes, você está falando exatamente de desoneração, de benefícios. Lá em Brasília é muito forte a questão de concursos públicos, você está tirando alguma coisa que estava posta. E eles estão lutando muito ainda para não colocar impostos novos, que daí sim a popularidade dele, que já é baixa, vai para o chão. Então a crise econômica ainda é um problema junto com a baixa popularidade. E ele também, apesar do governo de transição é uma boa desculpa para ele, mas ele tem um curto prazo para realizar tudo que ele prometeu. Então, uma reforma trabalhista, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária que estão sendo discutidas há 20 anos, como que o presidente não vai fazer isso nesse curto prazo que ele tem? Ele já teve que adiar 3 vezes a apresentação do projeto da reforma previdenciária, ele estava com o projeto pronto da reforma trabalhista, as centrais sindicais pressionaram, ele voltou atrás, está fazendo novas discussões de apresentação. A reforma tributária já foi fatiada, já são alguns detalhes que estão sendo discutidos e estão sendo rediscutidos, e tudo isso ainda sem ter dado entrada no Congresso Nacional, para daí começarem todas as discussões e todas as pressões que os setores políticos vão fazer, cada um por seu lado, porque por mais que o setor produtivo apoiou o presidente para entrar, o setor produtivo quer só o seu... Obrigada. Que é só o seu lado, né? Então não quer perder. Então as reformas trabalhistas o setor produtivo quer, as reformas previdenciárias o setor produtivo quer, mas as reformas tributárias ainda são um grande problema por conta do corte das desonerações. E é claro, a gente tem os desdobramentos da Lava Jato. A Lava Jato ainda vai dar muita dor de cabeça para o governo, já está dando, então esse é uma caixa de Pandora, a gente não sabe o que vai sair dali de dentro, né? Então, todo dia é uma novidade, todo dia, e a gente já teve ministros que caíram por conta disso e a gente não sabe aonde vai parar, né? Então, isso ainda é um grande problema para o governo atual. Quem são os nomes de confiança do presidente Temer? Então, a gente tem o ministro-chefe da Casa Civil, o Eliseu Padilha. Ele é o braço direito, então, do presidente Temer, do Rio Grande do Sul, já foi deputado federal, já foi ministro, ele é o braço direito do presidente Temer, a gente vai ver mais para frente que ele tem sido um dos que mais assinam normativos no Poder Executivo. O Guedel Vieira, da Secretaria de Governo, está responsável pela interlocução com o setor empresarial, com o setor, e com as entidades sociais. E o Moreira Franco, pelos programas de investimento, então. E quem do governo, desse governo, que pode estar como provável candidato à presidência da República? Então, a gente tem dentro do governo o que está sendo falado muito nos bastidores, o Henrique Meirelles e o próprio José Serra, pelo PMDB. Então, a gente ainda tem o PSDB brigando, Alckmin e o Aécio Neves, mas a gente tem sim a possibilidade do Serra vir por outro caminho, né? E as principais controvérsias, então, já sabe, desse governo, que vão durar até as eleições e vão ser discutidas durante as eleições, vai ser o calcanhar de Aquiles do governo, que é a articulação para o processo de impeachment, ou seja, a legitimidade do processo de impeachment, e também as operações da Lava Jato, tanto o que a Lava Jato já descobriu, também as tentativas que foram descobertas que alguns integrantes do governo fizeram para tentar frear a Lava Jato. Então, esses dois temas vão ser muito fortes, claro, durante as eleições de 2018. Aqui a gente vai ver algumas comparações só para a gente entender como é que estava, então, no governo Dilma e no governo do presidente Temer. Então, quando a Dilma começou, aqui em fevereiro de 2015, ela estava com 23% de aprovação. E o presidente Temer começou, então, o governo dele com 13%. A Dilma chegou a menos de 10% já no final do mandato dela, né? E essa é a preocupação do presidente Temer, que agora está ficando entre 13% e 14% nas pesquisas que foram liberadas ainda essa semana. Então, ele tem que, pelo menos, manter essa popularidade para não ficar abaixo do governo que foi destituído, né? Agora, como é que está o Congresso Nacional? E essa é a grande diferença. A gente tem uma pesquisa que é feita no Congresso Nacional que dá uma nota, então, entre a relação do governo, do Poder Executivo com o Congresso Nacional. Os parlamentares dão essa nota. Então, os parlamentares estavam dando uma nota em março de 2015, no início do governo Dilma, de 3,5, o que foi diminuindo depois também. E a gente já tem o presidente Temer quase com o dobro, com 6,4. Então, o que está sustentando ele hoje, o que está ajudando o governo é exatamente a
relação com o Congresso Nacional. O Congresso Nacional apoia o presidente Temer, e isso, independente da popularidade dele, está fazendo com que ele ainda tenha esperanças que a pauta dele vai ser encaminhada no Congresso Nacional, sim. E a gente pode ver aqui como é que funciona, né, no Congresso Nacional. A gente tem 513 deputados e a gente tem 81 senadores. Aí a gente tem as votações, digamos, em plenário. A gente tem as votações em comissões e a gente tem a votação em plenário. Na votação em plenário, a gente consegue acompanhar como que cada parlamentar votou e, antes dele votar, cada partido indica como que ele deveria votar, né, a favor ou contra, em relação à sua ligação com o governo, normalmente. Se o governo apoia, eu sou a base do governo, eu também apoio. Então, como é que está a base do governo dentro do Congresso Nacional, uma comparação com a presidente Dilma? Em 50% das votações. Então, eu votei, eu sou uma parlamentar, e eu votei com o governo em pelo menos 50%, ou seja, eu sou meio base. Quantos parlamentares estão fazendo isso? Na Dilma, 391, e com o Temer, 436. Então, meio caminho. Em 75% das votações, ou seja, já estou bem mais próxima de ser governo, né? Em 75% das votações, eu voto com o governo. Na Dilma, eram 271 deputados dos 513. E no Temer, são 404 dos 513, ou seja, a base dele, em 75% das votações, já está muito grande. Agora, quando a gente compara em 100% das votações, a Dilma estava com 14 deputados, ou seja, essa era a base dela na Câmara dos Deputados, no final do mandato dela, e aqui a gente tem o Temer com 234 deputados, ou seja, o núcleo duro dele, a base fixa dele de 100% está muito grande. Claro que essas ainda foram as votações tranquilas do mandato dele. A gente vai ver agora, quando começarem, a gente já vai ter agora a PEC do ensino, a medida provisória do ensino médio e a PEC dos gastos públicos. Esses vão ser duas votações super importantes para a gente ver se realmente a base vai se manter. O que a gente viu no começo do mandato dele é que, sim, muitas vezes os nossos próprios parlamentares, a gente tem parlamentares fixos que votam com o cooperativismo. A gente teve uma ou outra votação importante, fomos conversar com os deputados, olha, deputado, esse veto aqui a gente precisa derrubar. O deputado falou, olha, dessa vez eu não posso, que essa é a primeira votação de veto do presidente Temer, eu ajudei a colocar ele lá, eu não posso votar contra ele. Eu tenho que mostrar força dentro do governo. Então, os deputados, nesse início de mandato, realmente não estavam avaliando muitos temas, estavam votando de acordo com o posicionamento do Poder Executivo para mostrar força do Poder Executivo, um presidente que eles mesmos ajudaram a colocar lá. Então, eles não poderiam ir contra tão rápido. Mas agora, o prazo já está muito longo. A gente já está tendo tempo da população, cada vez mais, se inteirar das reformas, da reforma política, da reforma tributária, da reforma previdenciária, da reforma trabalhista, e saber o que quer, e começar a pressionar os seus parlamentares. E aí a gente vai precisar entender se os parlamentares, então, vão apoiar o governo ou vão com o que a população vai pedir para eles. E isso a gente vai ver nessas próximas votações bem importantes que a gente vai ter no Congresso Nacional. Bom, e como é que a gente está em termos de normativos? O presidente Temer, ele está cada vez mais, ele está um pouco mais ágil na caneta do que a presidente Dilma, então ele está assinando mais normativos agora nesse início, mas a gente tem a ideia de que era muita coisa que estava represada, né? Muita coisa que ele já sabia que ele queria fazer e ele já deu encaminhamento e agora pode ser que dê uma diminuída. Mas, em termos de cooperativismo brasileiro, a gente está com mais, sim, normativos de interesse no governo Temer, ele tem assinado mais normativos de interesse do cooperativismo. O que a gente faz? A gente faz um monitoramento todo dia. Quem aqui já leu o Diário Oficial da União? Levanta a mão para mim, por favor. Leu. Quem já leu o Diário Oficial da União? Não, já leu, na vida. Já leu o Diário Oficial da União. Levanta a mão. Levanta a mão. Pode levantar a mão. E quem gostou de ler o Diário Oficial da União, mantenha a mão levantada. Opa, tem um aqui, tem 3. Sobraram 3 corajosos aqui que gostaram de ler o Diário Oficial da União. O Diário Oficial da União é uma coisa super divertida, né, gente? Ele tem aquelas letrinhas miudinhas, parece um jornal de 1920 e não é uma ferramenta muito fácil de trabalhar. Mas é lá que saem todos os normativos do Poder Executivo todos os dias, né? Então, a gente não tem tempo de ficar olhando isso e vendo o que tem de interesse para a gente ou não. Mas lá na OCB, sim. Na OCB, a gente olha todos os dias o Diário Oficial da União e lê as principais seções para saber o que afeta o cooperativismo brasileiro. E isso vira uma grande base de dados para a gente, por isso que a gente consegue fazer esse monitoramento e esse monitoramento aqui também. Então, dos nossos normativos de interesse no governo Dilma, quem eram os órgãos que mais
mais assinavam esses normativos? A gente vê que, em primeiro lugar, está a própria Presidência da República, muito acima do segundo lugar, com 400 normativos. E depois vem a Receita Federal, o Ministério da Agricultura, a Casa Civil, enfim, porque isso é para todos os ramos, né, gente? E aqui, os temas também, né, que são de mais forte. Mas agora, no governo Temer, o principal órgão é a Casa Civil, o segundo é a Receita Federal, o terceiro é a Presidência da República. Então, a gente continua vendo a centralização que tinha na Presidência da República antes, e a gente consegue ver aqui realmente a força que o ministro Eliseu Padilha tem no governo federal, então, que é a pessoa-chave mesmo, que a gente precisa cada vez mais se aproximar. Então, esses tipos de dados que a gente consegue avaliar como é que está a nossa situação dentro do governo e aonde que a gente tem que colocar as nossas fichas, né? Aqui, quem assina, então? Em primeiro lugar, realmente o ministro da Casa Civil, que é o braço direito do presidente Temer, depois o presidente Temer, e o Ministério da Fazenda. A gente sabe que as questões tributárias para as cooperativas ainda são uma pedra no nosso sapato, então o Ministério da Fazenda, junto com a Receita Federal, ainda são atores muito importantes na nossa realidade. Bom, e um pouquinho sobre as eleições municipais, já que acabou de acontecer, então. O que a gente trouxe de resultado dessas eleições municipais? Lá em Brasília a gente não tem eleições, mas vocês estiveram aqui e acompanharam isso muito de perto, né? Então, a gente sabe que a gente teve uma apatia muito grande dos eleitores, certo? Todos vocês votaram aqui? Sim? Então, tá bom. Mas a gente teve, na verdade, então, como é que fala? A matemática vai comprovar que muitos de vocês aqui provavelmente não votaram, porque a gente teve um número recorde de abstenções, votos nulos e votos brancos. Então, realmente, no Brasil, vocês sabem, aqui em São Paulo, quem foi eleito, né, foi eleito com menos votos de quem não foi à urna. Isso também aconteceu no Rio de Janeiro, isso também aconteceu em Curitiba. Então, mais de 30% dos eleitores que não foram às urnas. Então, isso realmente é um fenômeno que a política tem que trabalhar e tem que entender. Cada vez mais. A gente também teve isso na votação, né, da saída do Reino Unido da União Europeia. Eles tiveram também um índice de abstenção muito alto. A gente teve com as Farc também um assunto tão polêmico aqui na América do Sul, e também o comparecimento à urna foi ínfimo, muito menos do que eles esperavam. Então, a apatia do eleitor é algo que precisa ser trabalhado. E a gente sabe, então, que os eleitores estão com um problema muito forte com a classe política. Quem aqui, quando pensa em política, pensa em coisa boa? Até sorri, assim. Ah, política. Ninguém, né? Dessa vez ninguém levantou a mão. Porque quando a gente pensa em política, ultimamente, a gente só está pensando em coisas ruins. A gente só pensa em politicagem em vez de política. Então, o eleitor, ele também acha que ele tem que ficar longe, afastado desse mundo. Então, a gente teve, inclusive, alguns dos candidatos já perceberam isso. Então, mudaram um pouco o discurso deles. Então, ele é candidato a prefeitura, a vereador, mas fala assim, eu não sou um político, eu sou um gestor. Eu não gosto de política, eu sou um gestor, eu estou aqui para colaborar. Mas você é um político, isso é por definição, mas tudo bem. Não, eu não sou político, eu sou um gestor, para tentar atrair cada vez mais a população para a política, mas isso ainda não deu certo. Bom, e a gente também teve poucos atores que são de fora da política, né, os outsiders, que a gente chama, os que não são os políticos tradicionais. A gente teve poucos que conseguiram acesso, então, nessas eleições. E a gente sabe que o financiamento mudou, então, agora as pessoas jurídicas não podem mais fazer doações eleitorais, então, os candidatos que tinham muito recurso próprio, conseguiram sair à frente, conseguiram investir o recurso deles para conseguir espaço, o que esses outros candidatos de menor porte não conseguem. Então, a gente teve... Esses são os 3 pontos que a gente vê de mais importante para as eleições municipais hoje. O que aconteceu com os partidos? A gente vê que o PT, ele, na verdade, foi o grande perdedor dessa eleição, né? Ele chegou a ser o segundo candidato com maior número de... Ele chegou a ser o segundo partido com maior número de candidatos nas eleições de 2012. E nessa ele foi o 5º. Então, em mais de 1.000 cidades, o PT deixou de lançar candidatos. E ele também perdeu 60% das suas prefeituras. Então, a gente tinha
A gente tinha 650 prefeituras em 2012 para o PT e passaram para 234. Então, 59,4% de diminuição no número de prefeituras. E agora a gente teve também o PMDB, o PSDB e o PSD que subiram no número de prefeituras. E aí a gente teve, então, com um foco maior, realmente, o PSD, que aumentou em 15% o número das suas prefeituras. Os votos que eram do PT, de esquerda, a gente tem visto que um pouco eles têm ido para o PSOL, mas ainda não em grande número, eles foram diluídos ou também se tornaram esses votos em branco e nulos que a gente viu esse aumento, né? E como é que foi, então, essa primeira eleição que a gente teve sem doação, sem doação privada, né? De pessoas jurídicas? A gente teve 1/3 do número, do valor de doações que a gente teve na última eleição. Então, na última eleição, a gente teve 6,2 bilhões em doações e agora a gente foi para 2,1 bilhões em doações. Isso, então, favorece os candidatos que já têm o seu próprio recurso, também os grandes, que a gente chama os caciques dos partidos eleitorais, né, que vão conseguir a maior verba do partido. E a gente também tem dados preocupantes do TSE e do TCU, que mostram que nessa primeira eleição, nesse formato, a gente teve 30% das doações, porque pessoas físicas ainda poderiam doar, a gente teve 30% de fraudes, né? Ou seja, de irregularidades, por enquanto. Então, a gente tem desde pessoas que estavam mortas, que fizeram doação, pessoas que estão recebendo o cartão do Bolsa Família, mas fizeram doações de R$10 mil, e também pessoas que as empresas já sabiam que não iam poder doar, então aumentaram o salário de alguns dos seus diretores durante um ano, para depois ir pagando, eles irem doando para os candidatos de interesse daquela empresa. Então, isso ainda é um problema que a gente vai ter que trabalhar. E os parlamentares, então, já estão com um discurso de que esse aumento de votos brancos e votos nulos, essa apatia do eleitor, ela é prejudicada por esse tipo de proibição de doação de pessoas jurídicas, porque os parlamentares, os candidatos, têm menos recursos para chegar até a população. Então, esse é um argumento que os parlamentares vão usar, com certeza, para tentar retornar com a doação de pessoas jurídicas para as campanhas eleitorais. Isso são cenas dos próximos capítulos para a gente ver se vai acontecer mesmo ou não. Como é que o cooperativismo trabalha essa questão de eleições? Eu não sei quem de vocês recebeu a nossa cartilha, cooperativismo, já vi uma cabeça balançando ali, gostei, outra, muito bom. Esse material, ele já está na 4ª edição, a gente lança em todas as eleições, indicando como que as cooperativas podem participar dos pleitos eleitorais. Quando a gente pensa em cooperativa e eleições, cooperativa e política, muitas pessoas ainda têm arrepios, né? Então, falam de 5764, que a 5764 fala de quê dentro da lei? A neutralidade política das cooperativas, certo? E esse argumento da neutralidade política, ele é muito usado para as cooperativas não se envolverem com a política brasileira. Mas o que é neutralidade? E o que é representação política? Qual é a diferença entre esses dois termos? A gente fala de neutralidade, a gente fala de não escolher um lado, de não escolher uma ideologia, de você não ter um partido único. Então, o cooperativismo brasileiro inteiro é verde, azul ou amarelo. Não, não é isso. A neutralidade, a participação política é você participar do momento político, independente do partido, daquele candidato, independente da ideologia, da origem dele. O que importa é, ele trabalha pelo cooperativismo brasileiro? É isso que a gente precisa saber. Se ele trabalha pelo cooperativismo brasileiro, ele pode ser de qualquer partido, que a gente vai estar aplicando a neutralidade política e fazendo representação política. Elas não são excludentes, certo? Então, como a gente pode ver de exemplo, eu sempre trago de exemplo, a nossa Frente Parlamentar do Cooperativismo. Então, a Frente Parlamentar do Cooperativismo é uma frente dos parlamentares do Congresso Nacional, deputados e senadores, que trabalham pelo cooperativismo brasileiro. E aí, a gente tem reuniões mensais com a nossa diretoria. Nossa diretoria são em torno de 30 parlamentares. E a gente faz as reuniões lá na OCB, o presidente Márcio apresenta para eles, olha, para esse mês, a gente tem essa pauta de prioridade aqui, tanto no Poder Legislativo quanto no Poder Executivo, para vocês colaborarem com a gente. E aí, eles começam a fazer essas discussões e eles dividem as tarefas deles. Eles dividem as tarefas. Então, você fala com esse líder, eu falo com aquele líder, eu falo com aquele ministro. E ali, a gente tem parlamentares discutindo os que são do PSDB, do PMDB, do Democratas e do PT, discutindo juntos, porque ali eles sabem que eles estão trabalhando por vocês, pelas cooperativas, pela base deles. Então, eles têm que colocar isso de lado.
Então, quando a gente fala de política, a gente tem que lembrar, e de cooperativas junto, a gente tem que lembrar que a neutralidade política ela pode ser exercida mesmo com a representação política. E nesse material, então, a gente apresenta para as cooperativas como fazer isso. A gente fala da importância de você participar de um pleito eleitoral, lembrando que ser cooperado é uma grande parte da sua vida. Certo? Se a sua cooperativa vai bem, você também vai bem. Então, você precisa saber que candidatos têm propostas que são favoráveis à sua cooperativa. Isso é muito importante, porque quando a gente fala assim, eu recebo grupos lá em Brasília para discutir um pouco esse assunto, aí eu pergunto, o que vocês acham que a gente faz aqui em Brasília? Aí a resposta é sempre uma palavra única, nada. Então, as pessoas têm a visão que os parlamentares, né, que os ministros não fazem nada em Brasília. E, por consequência, quem está lá em Brasília, qualquer pessoa que seja, do motorista do táxi até o ministro, ninguém faz nada. Mas isso não é uma realidade. O Diário Oficial da União está aí para provar que eles fazem normativos todos os dias. E esses normativos eles podem ou ajudar a gente ou prejudicar, ou colocar uma pedra no nosso caminho ou tirar uma pedra do nosso caminho. E isso é muito importante da gente lembrar, porque a gente vai ter que pedir para eles corrigirem uma lei que eles fizeram errado, ou a gente vai ter que pedir para eles uma coisa que a gente queira nova, uma política pública nova. E aí a gente precisa já ter um relacionamento com eles precisam saber o que é o cooperativismo. Porque nesses 23 ministérios, 513 deputados, 81 senadores, a maioria não conhece o cooperativismo brasileiro, e a gente precisa levar cada vez mais esse conhecimento a eles. Então, nesse material, a gente fala de que forma você pode levar esse conhecimento de forma legal. Ou seja, é interessante, aqui no meu município, quais são as dificuldades que eu tenho? Eu vou fazer um documento da minha cooperativa, vou encaminhar para os principais candidatos, eu vou chamar os principais candidatos para um café da manhã aqui na minha cooperativa e vou discutir com ele quais que são as suas propostas para esses problemas que a gente está enfrentando aqui. E também mostrar para eles como funciona a cooperativa, quais são os benefícios que ela traz para aquela comunidade, tanto na parte econômica quanto na parte social, os empregos que ela gera e também conseguir mostrar para eles que nós somos, sim, um movimento diferenciado. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Esse material ele é lançado toda vez que a gente tem uma eleição, então estão todos convidados a conhecer. A gente não pode deixar de fazer um pouco de propaganda, né? Bom, e quais são as nossas oportunidades e desafios? A gente viu esse cenário, não é um cenário simples, a situação não tá bem posta para ninguém, está todo mundo com algumas ressalvas ainda, e o que a gente tem que trabalhar? Bom, lá na OCB, então, o nosso foco de representação política institucional é pensar 100% do nosso tempo para o desenvolvimento das cooperativas brasileiras, seja nessa parte de capacitação, de oportunidades de mercado, mas principalmente nessa interlocução com os três poderes. E qual que é o nosso trabalho, então, com esses três poderes? A gente tem que fazer 2 papéis. Para os homens que estão aqui, para as mulheres que gostam de futebol, não é meu caso, mas nós temos que ser o centroavante e o goleiro ao mesmo tempo. A gente tem que ter propostas, a gente tem que dizer para o governo o que a gente precisa para que ele faça essas leis mais adequadas. Mas a gente também precisa se proteger, porque seja por falta de conhecimento ou até por má fé, tem normativas que vão prejudicar a gente. Porque se a maior parte do governo não conhece o modelo cooperativista, a maior parte das leis não está adequada ao nosso modelo societário. Mas a gente também tem um pouquinho de má fé. Eu sempre dou o exemplo de 2 projetos que são bem icônicos, que já tramitaram. A gente teve o projeto de lei das cooperativas de crédito, que se transformou na Lei Complementar 130, certo? Vocês conhecem a Lei Complementar 130, quem tem ligação com o ramo crédito, que fez o boom das cooperativas de crédito. Essa lei tramitou por 9 anos no Congresso Nacional. Foram 9 anos que a gente apresentou esse projeto via um parlamentar da Frincop e discutiu entre as confederações os sistemas das cooperativas de crédito, o Banco Central, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. Então, foi um papel aqui de proativo, né, de oferecer um novo normativo que o governo não tinha pensado, não queria fazer antes. Mas a gente tem também o caso das cooperativas de trabalho, por exemplo. Tem um projeto de lei muito simples no Congresso Nacional, é o PL 1490 de 2011. Esse projeto tem um artigo só, ele fala assim: as cooperativas de trabalho estão proibidas de participar de licitações públicas. Ponto final. Então, esse é um projeto que acaba com as cooperativas de trabalho. Apesar de a gente já ter 2 leis que falam que é proibido você excluir as cooperativas de trabalho de licitação, que a gente também alterou no Congresso Nacional, esse projeto de lei quer excluir. Por quê? Quem apresentou esse projeto de lei, então? É um deputado que é dono de uma das maiores empresas de terceirização do país. Ou seja, as cooperativas de trabalho para ele são concorrência para a atividade do mercado dele. Então, isso é um exemplo de um trabalho de má fé. Então, a gente tem que ficar de olho, atento, 100% do tempo em relação a isso.
Então, resumindo aqui o nosso trabalho lá, a gente tem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário, que ficam, então, fazendo esses normativos e essas políticas públicas. Esses normativos e essas políticas públicas vão afetar a vida dos nossos cooperados? Vão. Independente da gente acompanhar a política, da gente gostar da política, vão afetar a nossa vida. Vocês sabem quantos projetos de lei um parlamentar pode apresentar por ano no Congresso Nacional? Não tem limite. Eles só podem apresentar quantos projetos de lei eles quiserem sobre o assunto que eles quiserem, inclusive se for inconstitucional, porque depois é a Comissão de Constituição e Justiça que vai julgar se é inconstitucional ou não. Então, eles podem apresentar todos os projetos que eles quiserem. Eu vou falar uma coisa para vocês, mas não pode rir, tá, gente? Porque é verdade. Vocês sabiam que o site da Câmara dos Deputados do Brasil é considerado um dos sites mais transparentes do mundo? Ele, inclusive, foi estudado pelo Parlamento Europeu como um exemplo de site que a gente tem que ter. Por quê? É verdade, eu não estou brincando. Porque é um site que você pode acompanhar tudo que o seu parlamentar faz no âmbito do mandato dele. Claro, o que ele faz, as obrigações que ele tem no mandato dele. Então, você tem ali o quê? As verbas de gabinete, você pode saber quem são todos os assessores daquele deputado, quanto que ele pagou para cada assessor, tudo que ele usou de auxílio gasolina, auxílio moradia, todas as votações que aquele parlamentar fez. Ou seja, todas as votações em plenário, se ele votou a favor, se ele votou contra, você pode acompanhar isso. Todos os discursos parlamentares que ele fez, todos os projetos de lei que ele apresentou, todos os projetos de lei que ele relatou. Você consegue descobrir tudo isso. Quem aqui consegue acompanhar o candidato em que votou uma vez por mês, eu vou ser gentil, tá? Ou uma vez a cada 6 meses, consegue acompanhar no site da Câmara o que o seu parlamentar fez? A gente acaba não fazendo isso, né? Da mesma forma que a gente não tem tempo para acompanhar o Diário Oficial da União, a gente não tem tempo para acompanhar todos os projetos, essas ideias mirabolantes que eles apresentam lá, a gente também não tem tempo de acompanhar o que eles estão fazendo todos os dias lá, certo? Eu sempre dou o exemplo também de um projeto de lei que uma deputada apresentou, ela era de Minas Gerais, e, enfim, eu não sei quem elegeu ela, qual era a base dela, mas ela acreditava em seres alienígenas. Então, ela acreditava em OVNIs e ela acreditava que eles estavam prestes a vir ao mundo, né, pousar no mundo. Então, ela fez um projeto de lei que falava assim, o Poder Executivo está autorizado a criar um aeroporto para OVNIs. Então, assim, para mim, esse é um projeto esdrúxulo, não sei para vocês. Pode ser que... para mineiro, não? Pode ser que, para a base dela... Pode ser que ela tenha sido eleita por pessoas que acreditam nisso, enfim, está dentro do nosso sistema de representação, né? Mas o que acontece ela pode apresentar esse projeto de lei e ele vai tramitar como qualquer outro. Da mesma forma que tem um deputado que pode falar assim, os dentistas brasileiros estão proibidos de se reunirem, os odontólogos, né, que fala, né, desculpa, os odontólogos estão proibidos de se reunirem em cooperativas. Pronto, pode apresentar esse projeto? Pode. Não tem nada contra, e ele vai tramitar nas comissões. E se não tiver alguém de olho lá, e tiver alguém que for contra, que realmente quer que esse projeto ande, ele vai de pouquinho em pouquinho, ele vai passando de comissão em comissão, se não tiver ninguém de olho. Então, fazendo essa ligação aqui entre o que a nossa base precisa e o que está acontecendo, está o sistema OCB. Porque a gente, sim, tem uma equipe que olha todos os dias, todos os discursos parlamentares que foram feitos. Olha, toda semana, todos os projetos novos que foram apresentados. E olha, todos os dias os normativos do Diário Oficial da União que falam de cooperativismo. E aí, isso não fica guardado, isso a gente faz um banco de dados. E aí a gente consegue ter uma coisa que é muito legal, que se chama perfil parlamentar. Aí a gente tem um perfil parlamentar de cada um dos 513 deputados e dos 81 senadores. E a gente classifica eles, isso... pensando mais em sinal de trânsito, tá, gente? Não tem nada a ver com partido. A gente classifica eles em verde, amarelo e vermelho. Porque sabendo os discursos que eles fizeram, se eles falaram bem do cooperativismo, se eles falaram contra o cooperativismo, eles falam até de cooperativas específicas, falam contra, falam mal, de projetos de lei que a gente apoia, a gente vê os projetos que a gente pediu para eles votarem, como eles votaram, se votaram favoravelmente a gente ou não, e os projetos de lei que eles apresentaram, que sejam ruins para o cooperativismo brasileiro. E aí, então, o parlamentar que é verde, ele é um parlamentar que fez ações... de verdade, que atuou em favor do cooperativismo. O que está em amarelo é porque não fez nada contra, nada a favor, ainda não está no nosso meio de campo aqui. Mas o que está de vermelho é que ele também fez ações contra o cooperativismo brasileiro que foram mapeadas por nós, ou seja, ele realmente atuou contra o cooperativismo brasileiro.
e ele está lá de vermelho. Então, quando chegar a época das eleições, a gente encaminha um pouco dessas informações para as nossas lideranças. Claro, não é um documento amplamente divulgado, vocês entendem que a gente tem um relacionamento com a classe política que a gente tem que manter. Então, ele é encaminhado para as nossas lideranças no sentido de dizer, olha, tem gente que trabalha pelo cooperativismo. Apesar da gente ter essa visão geral de que ninguém faz nada em Brasília, tem gente que trabalha e tem gente que trabalha bem. Então, a gente precisa que esses parlamentares continuem trabalhando bem. Esses são os parlamentares que vale a pena a gente conversar, que vale a pena a gente conhecer, porque eles trabalham em prol do cooperativismo brasileiro. Porque a gente precisa deles, porque na hora que vier uma lei, um normativo que seja torto para as cooperativas, é esse parlamentar que vai apoiar a gente para corrigir esse trabalho. A gente tem alguns documentos para comprovar para eles que a gente é um movimento organizado, que a gente é um movimento que tem pleitos, a gente é um movimento que sabe onde a gente quer chegar. A gente tem 2 documentos principais. Um de longo prazo, que é esse, que é Propostas à Presidência da República, que traz esses principais tópicos, são 6 tópicos para o governo federal, ou seja, como que o cooperativismo pode ajudar no crescimento do Brasil. E a gente tem esse que é anual, que já está na 10ª edição, que é a Agenda Institucional do Cooperativismo, que traz pleitos um pouco mais pontuais e dividido para os 3 poderes, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, do que a gente precisa trabalhar lá dentro. E, para vocês terem uma ideia, então, em 2015, a gente participou de mais de 60 reuniões com o primeiro escalão do governo federal, ou seja, ministros e presidentes de agências reguladoras. A gente participou também de mais de 145 reuniões técnicas com o governo federal e a gente mapeou 1.645 normativos no Diário Oficial da União que têm impacto para o cooperativismo brasileiro. Em termos de Congresso Nacional, a gente acompanha hoje 650 proposições que têm impacto para o cooperativismo brasileiro, seja esse um impacto positivo ou um impacto negativo. E a gente também faz o acompanhamento do Poder Judiciário. A gente coloca todos esses materiais, a gente entende que a OCB, ela existe, obviamente, das cooperativas, a gente representa as cooperativas. Então, o nosso orçamento também vem da contribuição cooperativista das cooperativas. Então, cabe a nós prestação de contas, transparência. Então, o tempo inteiro a gente tenta fazer isso. Esses aqui são 3 materiais que a gente tem, um para cada poder, dizendo o que está acontecendo, então. O primeiro é a Semana do Cooperativismo no Congresso Nacional, ou seja, que votações que estão tratando sobre o cooperativismo no Congresso Nacional naquela semana e como que a gente quer que os parlamentares votem, contra ou a favor. E a gente encaminha isso para eles, para os assessores também e para as cooperativas terem consciência. A gente tem o radar do cooperativismo no Poder Executivo, que é semanal, quais são os principais normativos da semana que foram publicados e do cooperativismo no Tribunal também, as principais decisões que foram tomadas em termos de cooperativismo e sempre com um comentário de um especialista. Credibilidade para a gente é o que a gente precisa para o movimento cooperativista para a gente conseguir fazer esse trabalho. Ou seja, sem dados, sem informações, sem o contato com a base, sem saber o que vocês precisam, a gente não tem credibilidade para atuar com o Poder Executivo e com o Poder Legislativo. A gente precisa ter esse contato. A gente precisa ter esses dados também. Então, cada vez mais a gente tem trabalhado para conseguir os dados das nossas cooperativas, porque sem dados a gente não tem como construir um discurso de defesa do movimento. E a gente também, para poder fazer esse contato com a base, a gente tem conselhos. Para cada um daqueles ramos que eu mostrei para vocês, a gente tem um conselho especializado que começa aqui no Estado, ou seja, aqui na OCESP tem esses conselhos de cada ramo, e aí um representante vai lá para Brasília para discutir isso no nacional, e a gente faz planos de ação por ano. Então, tem um plano de ação do ramo saúde, que foi definido com as confederações e com as federações de saúde da onde a gente quer chegar. E o Fórum do Ramo Saúde ele foi reestruturado esse ano e está ficando mais forte para os trabalhos do ano que vem, então. Aqui, meu tempo já acabou, era só algumas oportunidades, só para a gente lembrar que nesses momentos de discussão é quando vocês vão trazer para a gente as principais demandas de vocês para a gente saber onde a gente vai atuar. Então, a gente fica mapeando oportunidades. Então, aqui, para a próxima reunião do Conselho, então, a gente mapeou algumas oportunidades que o Poder Executivo tem hoje na pauta dele e que a gente pode tratar com a Uniodonto, por exemplo. A gente tem projetos de lei, a gente tem políticas públicas, né, do Poder Executivo e oportunidades. E sempre, então, o nosso objetivo é procurar esse diálogo com o Poder Executivo para tentar levar o que vocês precisam, o que vocês querem lá para o nacional. E
só encerrando aqui, dizer para vocês que, em termos de transparência, então, a gente tem um relatório mensal também, que a gente lança todo mês, dizendo tudo o que a gente fez, as nossas reuniões, as aprovações que a gente conseguiu, as leis que a gente alterou, todo o trabalho que foi feito em prol do cooperativismo, com os recursos do cooperativismo. A gente tenta ser o mais transparente possível com vocês. Quem quiser receber, pode acessar o nosso site. A gente está lançando um site novo dia 24 de outubro, e vocês vão ter todas essas informações lá sobre o cooperativismo brasileiro. Espero não ter tomado muito do tempo de vocês. Agradeço vocês terem escutado, e qualquer dúvida eu estou à disposição. Bom dia para vocês.